Qual o livro que mudou de fato a tua vida? Qual o livro que tu leu e tu pode dizer assim, não, com certeza esse livro mudou uma grande parte da minha vida, as coisas começaram a fluir, a andar muito melhor depois desse livro. Esse livro existe e hoje quero falar um pouco com vocês sobre esse aqui, que foi o segundo livro do ano e só agora que eu tô soltando esse vídeo aqui. É sensacional e todo mundo devia ler esse livro. Vamos lá. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal e aqui eu tô trazendo pra vocês as minhas trajetórias de leitura, os meus aprendizados, aquilo que eu acho que seria legal dividir e compartilhar com vocês. Então deem uma olhadinha aqui no canal, se inscrevam pra receber os próximos vídeos, leituras sinceras, espontâneas e principalmente simples, né? Hoje eu quero falar pra vocês sobre este livro, finalmente, Redimindo o Seu Tempo, que é um dos livros que eu tenho trazido. Olha só, gente, eu simplesmente nessa trajetória de leitura, tá, de um livro por semana, eu abandonei esses post-its aqui, não porque eles não são bons, mas porque é praticamente impossível eu ter post-it suficiente. Fora que, ó, vocês têm que ver o quanto que eu posto de post-it, tá? Fora que, eu tô até devendo um vídeo aqui que fale sobre isso, né? Sobre como eu escolho o que marcar e tal, né? Eu tenho um vídeo sobre o que eu uso pra marcar, mas eu não tenho, assim, explicando como que eu faço a seleção do que eu marco, onde eu coloco os post-its, onde eu faço as marcações, né? Dos livros, mas queria falar pra vocês sobre esse livro incrível, O Redimindo o Seu Tempo. É um livro sensacional, né, seguido dos outros livros do Jordan, que é Maestria e Chamados para Criar. E, assim, gente, realmente é um divisor de águas e quer resumir um monte de livros sobre tempo, sobre trabalho, todos de uma perspectiva cristã. Esse livro traz aqui muitos dos livros que a gente ouve falar, vários outros livros sobre sono, sobre tempo, sobre trabalho, produtividade, sobre desenvolvimento pessoal. O Jordan analisou, ele até fala aqui no começo desse livro, agora já não sei mais se é esse ou se é o Maestria, né? Mas ele fala que ele analisou mais de 100 livros sobre esses assuntos, né? E ele vem trazendo um pouquinho de cada um deles. Ele até corrige algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um livro aqui tá bem aqui no cantinho aqui, ó, que é Ferramentas de Titãs, que são vários podcasts. Isso é uma coisa que vem crescendo, ou já fora daqui do Brasil mais, né? Transformar os podcasts em conhecimentos, livros, né? Onde que vai ter muito mais durabilidade. Não que os vídeos vão sumir desses podcasts e tal, mas a questão de tu documentar essas coisas e trazer conhecimento com relação a isso, né? Esse livro grandão aqui, Ferramentas de Titãs, ele é feito assim, e o Jordan faz muito isso, né? Ele traz muitos dos conhecimentos dele, do que ele lê e dos podcasts que ele tem, né? Um podcast, para trazer e corroborar aqueles conceitos que ele tá trazendo, aquelas ideias, né? Ou até para poder fazer contrapontos, que nem esse do Ferramentas de Titãs. Ele é o mesmo autor do livro Trabalho 4 horas por semana. Então o Jordan vai citar esse livro, por exemplo, no Maestria, e vai falar sobre o que ele gosta no livro, o que ele acha que enquanto cristão ele pode aplicar, e o que ele, por exemplo, vê de problema, né, para um cristão com relação a esse livro. E isso é sensacional, gente. Tu ter essa riqueza dessa pessoa que juntou todo esse conhecimento dentro de 3 livros até então, né? Eu espero que ele escreva muito mais e eu espero aprender inglês o quanto antes para eu poder ouvir também os podcasts do George. Mas que vai falar sobre essa questão de reordenar a nossa vida toda. O nosso tempo, a nossa carreira e a nossa vida cotidiana como um todo, tá? O Jordan fala muito sobre trabalho, sobre a gestão do tempo e a questão do trabalho, mas isso se aplica a qualquer pessoa. Porque independente da gente estar trabalhando fora ou não, de ter uma empresa, ou de participar de uma empresa, né, ou estar no lar cuidando dos filhos, a gente tem que ter essa gestão. Principalmente porque, se a gente for estudar a fundo o casamento, a gente vive no casamento uma organização de unidade, né? Então, por mais que o teu marido, por exemplo, seja o cara que trabalha fora e a tua esposa, que é o que geralmente acontece, é a mulher que tá em casa cuidando dos filhos, ela tem todo um ecossistema para gerir, né? Ela tem todo uma roda para girar junto com o seu marido. Não deveria ser desassociado, eles deveriam tomar as decisões juntos, eles deveriam realmente ser uma pessoa só, em todas as áreas. Então, todos nós precisamos disso, né? Se a pessoa é solteira, ela tem uma vida para gerir, ela tem, né, as relações para gerenciar entre os pais, né, e ela, ou então morando sozinha. Então, independente da tua configuração, os livros do Jordan, eles vão ajudar muito pra gente numa prática de uma vida melhor. Por quê? Nós precisamos cuidar da nossa alma, da nossa mente, né, do nosso espírito. A gente não pode, do nosso corpo também. A gente não pode só trabalhar, nem só descansar. Então, a gente precisa ter um equilíbrio em todas as áreas. E o Jordan fala muito bem disso tudo. E é um divisor de águas
com certeza, na vida de qualquer pessoa. Pra vocês uma análise assim mais rápida, eu vou mostrar pra vocês aqui os capítulos dele. O livro já diz, né? A capa diz: redimindo seu tempo, 7 princípios bíblicos para ser intencional, presente e extremamente produtivo. A pessoa pode se apavorar com o tamanho desse livro. Esse livro aqui, eu tô com a versão da Pilgrim da Trinitas. Tem uma versão da Popper's Papers, eu acho que é assim que se fala, que ela era de capa dura, com as coisas douradas, que era linda, maravilhosa, né? Mas o que pode assustar bastante é o tamanho, né, pra quem não tá acostumado a ler e tal. Mesmo pra quem tá começando essa trajetória de leitura, às vezes pode achar que é grande, mas a característica do Jordan é assim. O Jordan geralmente escreve uma história, né, e ele sempre traz princípios pra cada capítulo. Isso em todos os livros dele foi igualzinho, o jeitinho dele escrever mesmo. Então ele vai contextualizar a história de alguém, vai trazer um aprendizado com relação àquela história, então aquela história vai corroborar todo o princípio que ele vai trazer, e ele vai trazendo, além das experiências, todas as diretrizes daquele princípio, vai aplicar o princípio no final. Ele vai deixar reflexões, perguntas, para que a gente reflita sobre aquilo que foi estudado, né? É bem educativo, assim, e é bem característico dele, porque ele traz isso em todos os livros dele. O único livro dele que eu não li ainda foi um livro infantil, esqueci o nome, vou deixar aqui pra vocês a imagem. Eu não sei como que ele tratou isso junto com as crianças, né, mas ele tem esse livro e eu tenho certeza que deve ser magnífico. Vou trazer aqui pra vocês, então, todos os capítulos, né. Eu fiz algumas anotações, muitas anotações desse livro. Eu poderia tranquilamente sentar e ficar o ano inteiro falando sobre cada capítulo deles, ou um capítulo por mês, porque apesar de ser coisas, assim, quando eu vou falar dele no clube, eu tenho sido mais sucinta, porque eu trago o princípio e as aplicações, né? Mas tem tantas áreas da nossa vida que são mexidas, né? Porque o Jordan vai trazer uma vida inteiramente devocional. Muitas pessoas, por mais que a gente repita isso, as pessoas repitam como verdade, não conseguem viver de fato a realidade de que tudo que a gente faz é pra glória de Deus, né? As pessoas acham que se tu não está servindo efetivamente dentro da igreja em si, tu não está fazendo algo diretamente para Deus, né? Então, o meu trabalho é meu ganha-pão para eu pagar as contas, e a minha família, né? Eu faço a gestão emocional, porque aquilo é bom, né? Ter uma família, né? Ter, né, um apoio, os amigos, e na igreja eu tenho o trabalho para Deus, estou servindo. Elas não fazem, não tem isso como uma unidade, como por exemplo, toda a minha vida é devocional a Deus, a minha família eu aproveito e fico feliz porque é uma graça, é uma dádiva de Deus, a igreja também. E o meu trabalho nada mais é como uma das partes da minha vida que servem ao Senhor, né? Como toda a minha vida deveria ser, né? A gente não toma isso como princípio, assim, de verdade, né? Então, o primeiro capítulo aqui, deixa eu dar uma lida aqui pra vocês. Ele vai colocar assim, ó. Introdução é a solução para a sobrecarga, né? Porque vocês vão ver aqui nos títulos do vídeo, eu vou colocar sobre isso. E ele vai trazer uma introdução sobre as ideias e os conceitos, é muito bom. Leiam sempre a introdução. O que eu marquei aqui na introdução é uma coisa absurda, né? Porque é muita coisa. E ele vai trazer o capítulo 1. Comece com a palavra. Aí ele vai falar um guia prático de gaste tempo com o autor do tempo, né? Não faz sentido você pensar no tempo puramente como algo que tu consome todo dia, ou que te consome, né? Mas pense que tem que partir da perspectiva que o teu pai é o Senhor do tempo, né? Depois ele vai dizer a prática 2, né? Cada capítulo vai ter o princípio com a prática. Ore o que você sabe. Então ele vai trazer princípios, inclusive ele vai dar indicações de como orar. No site dele também tem ali descrita a oração, as orações que ele fez durante o dia. E como é importante a gente ter orações guiadas, escritas, né? No Brasil isso é um pouco estranho ainda para muitas pessoas, mas a oração guiada, ela vai ordenar as tuas emoções, teu coração, e vai fazer com que tu pense naquilo que deve ser corrigido na tua vida, naquilo que tu está pedindo a Deus, sabe? É muito bom. A oração já descrita. O capítulo 2 é Seja o seu sim, sim. Isso é muito legal comentar aqui na questão da leitura, quantas a gente pega livro pra ler e não lê, né? E não tô falando de pular livro porque o livro não é bom, é ruim, mas porque a gente não dedica tempo suficiente, né? As pessoas falam muito de educação aqui no Brasil, mas por que as pessoas têm tanta resistência com a intenção maior, assim, de ter um cuidado muito maior com as crianças, né? Ou com a gente mesmo na hora da educação? Porque de fato isso não é importante, as pessoas desistem muito, né? Elas não se ocupam em ler, em estudar, então elas também não se preocupam se as outras pessoas não estão lendo, não estão estudando, né? E esse Seja o seu sim, sim, dentro desse contexto aí, é incrível, incrível, né? Porque assim, ó, eu me propus a ser mãe, eu me propus a casar, eu me propus a ler, eu me propus a trabalhar,
eu tenho que manter a minha palavra, né? Eu vejo mesmo por esses encontros, né? Que a gente faz por muitos motivos, tanto para ler ou por outras coisas. As pessoas nunca consideram que elas disseram que estavam lá, as pessoas se programaram para estarem lá, as pessoas criaram um evento, né? Estão lá e tu diz que aí não foi ou desperdiçou a oportunidade de estar com os teus irmãos ou desperdiçou a oportunidade de ler um livro, né? Muitas vezes para fazer coisas aleatórias. Então, são vários desrespeitos que a gente comete com o nosso próximo e com a gente mesmo, ou com a missão que Deus nos deu, quando a gente não consegue que o nosso sim seja sim. Isso é uma coisa muito séria. Em muitas áreas, e o Jordan vem aqui, assim, dá de tapa na cara da gente. Gentil, tá? Tem alguns escritores que, mesmo sendo gentis, tu se sente assim, meu Deus, ele tá me constrangendo com essa verdade. Mas o Jordan constrange com o tamanho do problema, mas ele fala de uma forma tão legal, assim, tão cheia de exemplos, sabe? Que não fica ofensivo, tá? Pelo menos pra mim não me pareceu tão ofensivo. Aí nesse capítulo 2 ele vai ter a prática 1, que é escolha um fluxo de trabalho. Ele vai dar vários exemplos de fluxo, inclusive vai deixar disponível no site dele exemplos de aplicativos. A segunda prática é comprometa-se a um único sistema de monitoramento de compromissos. Aí ele vai dar um exemplo dele aqui, como ele usa esse sistema, mas você pode adaptar pra você, tá? Mas ele dá um exemplo certinho e ele mostra como que ele aplicou na vida dele e como aquilo deu certo e quais foram as mudanças na vida dele. Isso é muito importante, quase que ele pega na tua mão, pega na tua mão assim e te guia. Na prática 3, colete os seus lapsos abertos, tá? Isso mudou muito a minha vida. Eu quero trazer um outro vídeo comentando cada capítulo e o que mais pegou pra mim, mas eu quero fazer rapidamente aqui um adendo. Os loops abertos, o Jordan vai trazer um conceito dizendo que toda vez que tu tem uma demanda, que tu sabe o que tem que fazer, se tu não anota ela em algum lugar onde tu sabe que tu pode conferir esse lugar de novo no dia, o teu cérebro ele nunca consegue tirar aquilo de um lugar que ocupa a tua mente. Então, por mais que tu não esteja pensando naquilo constantemente, aquilo tá sempre ali no teu cérebro ocupando espaço de alguma outra informação que poderia estar sendo usado no momento. Isso é muito verdade, porque o teu cérebro vai ficando sobrecarregado de informações. E isso quando tu quer ter um trabalho focado e tu quer fazer as coisas com maestria, isso atrapalha demais. Num vídeo que eu postei aqui sobre como tem sido a semana de leitura, uma das coisas que mais me auxiliou foi tirar os loops da cabeça. Eu ainda não tirei todos, ainda estou fazendo, né, isso. Aí, como eu tava falando no outro vídeo, eu vou deletando na minha memória coisas do dia a dia e o meu cérebro vai guardando em outro lugar, né? Então, cada vez que eu vou abrindo um loop de alguma atividade que eu tenho que fazer, e eu digo atividade assim, ó, desde estender a roupa, dobrar a roupa, se eu não anoto aquilo ali, eu percebo que eu fico mais perdida no dia, sabe? Então, tipo assim, agora, por exemplo, eu tô aqui, a Valentina veio pra minha cama de manhã e mijou na minha cama. Raramente isso acontece, mas acontece. Então eu tô olhando, a cama tá sem lençol, que eu lavei, né, limpei, eu tenho roupa pra recolher, roupa pra dobrar, então como eu não anotei isso tudo, enquanto eu falo com vocês, eu tô pensando ainda nessas coisas, ou vira e mexe, essas coisas vêm na minha mente, ó, tu tem coisas para fazer. E é incrível porque o teu trabalho, geralmente, ele ocupa um pouco da tua mente, mas tu tenta procrastinar as coisas que são mais difíceis. Então tu quer fazer as coisas mecânicas, como por exemplo dobrar roupa, estender roupa, ou enfim, coisas mecânicas até no teu trabalho, na empresa que seja, e não aquelas coisas que tu sabe que tu tem que fazer, que são mais, que exigem mais da tua mente, né? Como por exemplo, gravar o vídeo, editar o vídeo, ler mais, estudar, fazer roteiro. Então, entendeu? Eu percebo que quando eu comecei a anotar mais, eu fico mais aliviada no dia. E também eu percebo aquilo que eu tenho pra fazer, que eu deixei pra fazer, coisas que eu posso delegar, né? Então tem tudo isso. Ele vai falar também, nesse mesmo capítulo 2, tá? A prática 4 é defina o seu trabalho. A prática 5, mantenha o seu sistema de monitoramento de compromissos. Então, ele vai ensinar a gente como fazer, como identificar, como triar, como fazer também uma lista mais efetiva e vai dizer como manter isso, né? Vai dizer a importância disso. Então, ele sempre diz o porquê deveria fazer isso e quais são os benefícios que ele teve ou alguém que ele entrevistou teve quando colocou isso em prática. Me parece que o Jordan tá faz mais ou menos o que eu estou fazendo, tá? Eu tô pegando todos esses conceitos, as coisas que eu tenho lido e tenho aplicado na minha vida. E eu vou trazendo pra vocês aqui, mas também tô preparando materiais pra no momento oportuno, né, onde eles estejam prontos e bem aplicados na minha vida, eu poder trazer pra vocês verem como que as coisas têm mudado a minha vida. E de fato tem mudado a minha vida mesmo, né? Por exemplo, eu tenho um planner, né, que eu lancei, mandei num grupo, esse grupo que eu tenho aqui embaixo do WhatsApp, que é sobre promoções, pra quem quisesse comprar ele, no caso ele eu dei de graça, e testar esse meu planner de geladeira, sabe?
No caso, quando eu continuei lendo o livro aqui do Jordan, eu percebi, meu Deus, eu posso mudar algumas coisas nesse planner para ele ser simples, mas mais efetivo. Então eu acabei que eu nem coloquei ele para vender, né, esse planner. E não é um preço absurdo, tá, gente? É uma ajuda de custo para que eu consiga manter o meu trabalho aqui na internet e refazer a minha biblioteca. Então eu produzi ele também porque ele é muito bom realmente, né? Ajuda bastante a me organizar. E organizar principalmente a casa, porque esse planner fica na geladeira, então é um planner mais objetivo, né? Então tem coisas que eu não consegui trazer pra vocês ainda, que seriam coisas de começo de ano, como o meu planner, como eu tenho feito ele, né, que eu faço meu pessoal. Por conta disso, porque eu tô aplicando muitas coisas do Jordan aqui, eu quero trazer pra vocês tudo completinho, tá? Então, na medida desse ano eu vou aplicando e trazendo, mas com certeza em 2023, 2026, os conteúdos vão estar mais sólidos e eu vou conseguir trazer muito mais coisas completas, né? Mas acho que o Jordan fez aqui foi isso. Ele foi aplicando coisas na vida dele e foi documentando essas coisas. Então ele fez 3 livros que vão trazendo muito de cada um dos seus aprendizados, sabe? Então ele especificou cada coisa, mas assim, esse aqui é, gente, é um livro crucial. Aí ele botou também no capítulo 3, Contra o Reino do Ruído. Ele vai citar o livro aqui, acho muito legal. Coisas que a gente viu no filme até, Oficina do Diabo, que é baseado no livro do C.S. Lewis, no Cartas de um Diabo e Seu Aprendiz, né? Que o diabo adora os ruídos, né? E odeia o silêncio e a boa música, né? Ele vai dizer na prática 1, deixe que os seus amigos façam uma curadoria de informações para você, ou seja, mantenha mais as conversas com os seus amigos e procure saber das maior parte das coisas por aquilo que vocês conversam. Uma que tu vai aproveitar mais as tuas amizades, vai ficar menos no telefone. Então não vai precisar ficar tanto tempo estudando ou na internet, pensando naquilo que está sendo dito na internet, tentando saber de tudo se atualizar de tudo, e vai ter mais tempo com os teus amigos, né? Então ele fala isso, né? Tirem um pouco da internet da vida de vocês e deixem que os amigos de vocês tragam as notícias pra vocês. E ele vai dar um exemplo de como ele faz isso e de como isso tem mudado a vida dele também. Pare de nadar em piscinas infinitas. Gente, esse capítulo aqui é muito ruim de eu falar assim muito rapidamente pra vocês. Esse capítulo não, capítulo 3, essa prática. De coisas que a gente faz e não tem fim. Entendeu? Não tem como parar. Sempre vai ser feito aquilo ali. Então, ai, gente, isso aqui é uma verdade tão confrontadora, mas tão importante. A prática 3, filtre mais o seu conteúdo. A prática 4, renuncie ou alcance independência das redes sociais. Ele vai falar sobre, ó, a prática 5, seja o pai ou a mãe do seu celular. Nossa, gente, isso aqui. A prática 6, acostume-se com a fenda do seu dia. Seja o pai ou a mãe do seu celular, é muito bom também pra nós no geral, mas pra quem é pai e mãe que acha que as crianças têm que saber como lidar com o telefone, né? Nem a gente sabe e a gente espera que os nossos filhos, adolescentes, jovens, crianças saibam lidar. E isso é uma coisa que o Jordan traz aqui sobre a gente cuidar do nosso telefone, mas eu enquanto mãe, eu penso assim, como que a gente é inocente de achar que eles vão conseguir saber como lidar com o telefone deles, né? Então, acho que a gente tem que ser o pai e a mãe do nosso telefone, o telefone dos nossos filhos com toda certeza. Ele vai falar, acostume-se com as fendas do seu dia. No 7, ele vai dizer, caminhe. Eu tô em falta que a médica já mandou caminhar, eu parei, né? Não voltei. E a prática 9, faça devocionais silenciosos. Eu sei que pra quem tem filhos pequenos acha que isso é impossível, mas, gente, leiam, só leiam. Só tirem o tempo de conseguir ler esse livro pra vocês colocarem a vida de vocês no lugar. Na prática do capítulo 4, ele vai dizer, priorize os seus compromissos. Na prática 1, ele vai dizer, aceite a sua missão, né? Então, encontre e defina, o maestria vai dar muito nisso. Identifique a sua missão e aceite ela, né? Assuma o seu papel de que você tem que fazer aquilo. Escolha os seus chamados, ou seja, onde que você vai aplicar essa missão de forma mais objetiva, né? Então, nossa missão é glorificar a Deus, ela é descoberta, né? Eu já falei isso aqui em outro vídeo, ela não é encontrada. A gente descobre a nossa missão, mas o nosso chamado, a gente escolhe, ou seja, onde que a gente vai aplicar da melhor forma os dons e talentos que Deus nos deu, a fim de cumprir a nossa missão, que é glorificar a Deus com excelência. Então, a gente tem que escolher esses lugares para poder definir bem as nossas metas e o nosso tempo, onde o nosso tempo vai ser gasto. Aí ele vai dizer na prática 3, estabeleça objetivos épicos de longo prazo. Então, coisas que são muito além da tua... Nossa, gente, isso aqui seria o ápice do negócio. Estabeleça objetivos trimestrais, ou seja, coisas mais próximas do que você tem que fazer agora, coisas mais realistas, coisas mais possíveis. Que na verdade é só você ter constância e consistência que você vai conseguir cumprir, tá? Então, não tô lembrando vocês muitos livros não é autoajuda, desenvolvimento pessoal, porque ele vai trazer muitos conceitos que ele vai
passar por esse filtro da cosmovisão cristã para nossa realidade. E o 5, a prática 5 é refine suas listas de projetos e ações. A prática 6, ele vai dizer, tranque as posterioridades no porão, né? Peguem as coisas que não são as prioridades, são as posterioridades e deixem lá no porão, né? Deixem no lugar onde você sabe que elas estão, mas que você não precisa acessá-las com facilidade. Afinal, a sua prioridade é que deve ser, né, a sua prioridade. Eu tô sendo redundante de uma forma ridícula aqui. Mas é que o Jordan traz de uma forma tão, né, que é difícil de trazer aqui pra vocês tão rápido. No capítulo 5, ele vai dizer, aceite a sua unipresença. A prática 1 vai ser assuma o controle da hora de checar as mensagens, né? Aquela hora assim, você tem que ter um momento pra poder checar as mensagens. Você não pode ficar respondendo tudo e vendo tudo ao mesmo tempo. Ou toda hora ali olhando, tem alguma notificação, tem alguma coisa no Instagram, alguém curtiu o que eu postei, alguém tá postando alguma coisa. A gente não pode fazer isso deliberadamente, deixar nosso cérebro fazer quando quiser. A gente tem que definir momentos pra isso. Número 2, elimine as distrações externas. Não precisa nem comentar isso. Na prática 3, ele vai dizer, agende consigo mesmo compromissos de trabalho focado. Gente, eu vou falar mais pra vocês nos próximos capítulos sobre isso, mas ele traz aqui ideias pra gente conseguir fazer um trabalho focado muito mais efetivo. Então, assim, ó, no Brasil a gente tem um problema muito sério, tá? Isso já é de outros livros e muitas pesquisas trazem essas informações de que, por exemplo, no Brasil, a gente trabalha mais horas, mas com menos efetividade. Ou seja, tem gente que em outros países trabalham menos horas, como por exemplo os Estados Unidos, né? Vamos dar um exemplo aqui, que é um parâmetro. Então, eles são muito mais focados nas horas que eles trabalham. Nas horas que eles trabalham mais efetivamente do que nós, entendeu? Então, a gente poderia fazer muito mais em menos horas. Não precisaria ficar tantas horas. Por que se fica tantas horas? Porque a gente não trabalha focado, a gente dispersa, a gente não sabe selecionar o que é bom, né? O que a gente tem que fazer na hora que tem que fazer. E a prática 4 é crie um espaço para trabalho raso e aleatoriedades. Muito importante isso, porque daí a gente sabe que vai ter algum momento que a gente vai poder fazer coisas mais, né, lights e o cérebro a gente vai descansar, tá? O método Pomodoro, vocês já ouviram falar, e alguns outros métodos são muito bons para isso. Eu sempre falo do 3 em 30, né? De fazer 30 minutos das 3 coisas elementares da tua vida e depois separar horas para fazer outras coisas, sempre dando um intervalo de 15 minutos. Pra quem tá começando a ler, me fala assim, ó, leia 15 minutos em um horário e 15 minutos no outro. Nesses momentos você vai botar a sua hora pra despertar e você sabe que daqui a 15 minutos você vai poder mexer no telefone, mas naquele momento não. O fato de tu saber que daqui a pouco vai tocar o telefone e tu vai poder fazer isso, ajuda muito, muito, muito mesmo pro cérebro focar naquele momento. E 15 minutos pode parecer pouco, tá? Mas, por exemplo, 15 minutos bem focados, eles são margem para que o teu cérebro tolere mais 20 minutos, depois mais 30. Então, tu vai poder ir aumentando esse tempo à medida de que vai ficando cada vez mais fácil de ficar parado. Por exemplo, numa atividade que ela é considerada até tediosa no dia de hoje, né? É o teu cérebro pensando, fazendo aquele esforço para entender, para interpretar, para se colocar no lugar. Muitos neurônios sendo conectados. Falo disso aqui nos vídeos faz bastante vídeos anteriores. Eu falo sobre isso, né? Sobre como o trabalho focado da leitura pode ativar tantos neurônios, então é uma boa dica. Ele vai falar sobre o capítulo 6, que é abrace o descanso produtivo. E esse capítulo vai falar sobre a importância do sono. Vários livros de sono ele vai citar aqui sobre o sono e vai ser surpreendente para muita gente o que ele tá dizendo aqui. Tá? Então, aqueles que são loucos pro trabalho vão identificar o quanto isso, assim, não só por pesquisa, mas pela prática do Jordan, o quanto tirar horas a menos de sono ou não ter uma boa higiene e um bom horário de sono podem estar te tornando menos produtivos. E aí tu pode pensar assim, mas eu produzo muito. Quer dizer, então, que tu poderia produzir muito mais e melhor se tu estivesse dormindo como deveria. É justamente isso. Aí na prática 1 ele vai dizer, descanse bem a cada 2 horas. Ele vai trazer um sistema de descanso e de trabalho focado bem legal aqui. Ele vai mostrar na prática como isso funciona, como todos os capítulos ele faz. Durma por 8 horas todas as noites. Oi? Talvez alguém desista já do livro na hora que eu fale isso aqui, principalmente as mães, né? Mas não é impossível e a gente não precisa começar isso agora, né? A gente pode ir tentando. Mas a forma como ele coloca aqui e as justificativas dele aqui vão te convencer de que mesmo sendo uma mãe bem, né, atarefada, tu vai conseguir tentar pelo menos, se não as 8 às 7 horas de sono, tu consegue, né? Ou deveria conseguir. Agora, para aquelas mães que os filhos dormem muito tarde, daí vocês não estão só acabando com a vida de vocês, né? Vocês estão acabando com a vida da criança. Eu sei por mim, porque eu tenho uma filha bem complicada com sono, eu tenho dificuldades no sono, eu acordo de noite, durmo mal, mas eu percebo que
quanto mais eu não consigo estabelecer marcos pra Valentina, pior fica pra ela o sono, né? Então, por mais que seja frustrante, eu sei que ela não vai dormir a noite toda. Se eu não estabelecer uma hora máxima pra ela estar na cama, ela vai. Ela não cai de sono, né, gente? Demora pra ela ficar com sono, né? Então, pra ela aparentar. Então, as coisas que o Jordan coloca aqui são muito verdades. A gente tem que analisar mais da perspectiva de pelo menos ter regras. Depois, se a gente vai conseguir dormir ou não, ok, mas estar na cama com tudo desligado naquele horário é realmente muito importante. Isso, gente, eu digo muito importante na nossa questão emocional, física e financeira também, tá? Porque a nossa produtividade é extremamente afetada por causa disso. A nossa criatividade, a nossa capacidade, às vezes, até de vencer alguns problemas, né? Na questão da ansiedade, depressão, enfim. São problemas muito... Vai muito longe, tá? Essa história do sono. Prática 3. Pare e festeje uma vez por semana, né? A regra do descanso já dos 10 mandamentos, que é ter o Shabat, né? O nosso sábado. Na verdade, Deus quer estipular um dia em que a gente não vai se preocupar em fazer, em trabalhar, em gerir a nossa vida no sentido de produzir, né? Esse dia vai ser um dia de realmente aproveitar e lembrar que por mais que a gente veja os frutos do nosso trabalho, na verdade eles são frutos da bênção e da graça de Deus nas nossas vidas, não daquilo que a gente conseguiu produzir, mas sim daquilo que Deus nos proporciona, né? Seja ele através do nosso trabalho, mas ele que nos dá saúde, ele que nos leva a esses trabalhos, nos dá talentos, nos dá, enfim. Então a gente consegue nesse descanso usufruir daquilo que Deus nos deu, relembrar essas verdades, então aproveitar a família, os amigos e a igreja. Então ele vai mostrar como que ele faz, né, esse um dia que ele tira na semana. Claro que ele, durante a semana, ele tem uma vida organizada e tem também seu tempo de lazer, mas esse dia é sagrado e deveria ser para todos nós, né, ter esse dia de descanso, priorizando aquilo que realmente é importante, que é o nosso momento com Deus, a nossa família e a igreja. No capítulo 7, ele vai dizer: elimine toda a pressa. Ele vai colocar a prática 1, crie um modelo de orçamento de tempo. Isso aí gente, ele coloca detalhado ali, ele vai deixar disponível no site dele também esse orçamento de tempo simples, fácil de aplicar, mas eu nunca pensei assim em orçamento, né? Porque se o tempo é o bem mais caro hoje, porque tu não tem como comprar tempo mais, entendeu? Tu tem aquele tempo e acabou. Então ele é o bem mais escasso que tem. Nós deveríamos também ter um orçamento de tempo. E é muito legal, porque o Jordan organiza toda a vida dele primeiro com relação a Deus e a família, e depois o trabalho. E ele é um cara extremamente produtivo e bem sucedido no seu trabalho. Então, isso mostra pra gente como a gente caiu nessa mentira de que trabalha enquanto eles dormem, né? A gente caiu nessa falácia aí desse tipo de trabalho, né? Então, os extremos são muito ruins. Não só não produzir, não trabalhar, não se organizar é pecado, mas também não gerir bem o seu tempo e distribuir bem a tua vida ao longo do dia também é pecado. Então tu tem que achar esse meio termo, e o Jordan vai dizer justamente isso aqui, né? O meio termo correto, de priorizando aquilo que realmente tem importância e sem deixar para trás a nossa vida, nosso trabalho, né? Essa questão também do servir a Deus, ao próximo, e aí também gerar os lucros do nosso trabalho, né? Gerar renda. Fala a prática 3, que é: proteja seu orçamento de tempo com uma abordagem singular ao dizer não, tá? Dizer não. E é isso, a gente tem que ser muito intencional para não acabar dizendo não para muitas coisas que realmente são importantes e que às vezes a gente não prioriza, né, deixa de lado. Mas porque o Jordan, ao longo do livro, ele vai trazendo pra gente uma abordagem de entender o que realmente importa e colocar cada coisa em ordem, né? Primeiro é o teu tempo com Deus, a tua vida com Deus, o teu compromisso com Deus. Depois, o teu compromisso com a tua família. E em terceiro lugar, o teu compromisso com a igreja de Cristo. Isso não pode ser sonegado, relegado, eu não sei qual a palavra eu posso usar aqui. Não pode ser deixado de lado, tá? E existe uma ordem para as coisas. Então, a gente muitas vezes entende que se a gente não estiver fazendo algo em alguma dessas áreas aí, a gente tá errando ou tá falhando, mas na verdade a gente tem chamados específicos, né? A gente escolhe trabalhar em coisas específicas e a gente precisa estar totalmente comprometido com todas as coisas que a gente disse sim. E nisso a gente não pode ficar dizendo sim para tudo. Isso é muito complicado, porque muitas vezes quando a gente diz sim para muita coisa, a gente não só tá pecando, mas tá dando margem para que outras pessoas pequem, porque elas também não vão se comprometer em fazer, afinal já tá feito. Talvez essas pessoas possam perceber melhor como contribuir mais no seu trabalho, na igreja, ou até mesmo com a sua família, se nós não cobríssemos todas as lacunas, né? E quando a gente tenta cobrir todas as lacunas, mesmo aquelas que não seriam até desrespeito a nós, mas a gente vai lá e cobra essas lacunas que estão abertas, a gente acaba muitas vezes
a gente acaba mal acostumando as pessoas e não fazendo bem nada, a gente só tá ali tampando buraco. Às vezes a gente faz muito bem muitas coisas, mas no final a gente tá só tampando buracos dos outros e sempre alguma coisa fica pra trás, gente. Por mais que a gente seja muito bom nas coisas que a gente faz, tem muita gente que é assim, né? Ele consegue fazer muitas coisas, eu não consigo, mas acaba que sempre fica uma coisa pra trás, sempre fica uma lacuna pra trás, entendeu? Então, é errado com a gente, é errado com o nosso próximo, com a nossa família, tá? Então, é muito, muito importante essa parte que ele deixou por último aqui. E não é por acaso que o Jordan deixa isso por último, porque ele já tratou tantas coisas do nosso coração aqui, que fica mais fácil a gente selecionar aquilo que a gente vai dizer sim e aquilo que a gente vai dizer não. Ele vai falar também da nossa mentalidade pecaminosa, de achar que a gente é o salvador de tudo, de que a gente tem que agradar todo mundo, então por isso a gente vai coletando mais coisas pra gente fazer. E quem que a gente deixa pra trás, geralmente? Aquelas pessoas que a gente se sente seguro com relação ao amor delas, né? Às vezes a nossa família, que quem nos ama, né, de forma incondicional, ou seja, sem que a gente faça nada especificamente, eles já nos amam. Então, às vezes a gente acaba deixando eles, né, de lado ou deixando em falta alguma coisa com eles pra atender outras pessoas que a gente gostaria de ser amado por elas, gostaria de ter atenção dessas pessoas, gostaria de ser útil para essas pessoas. Então, às vezes não é uma troca justa, nem pra gente, nem pra nossa família, nem pras pessoas. Então, ele vai trazer a perspectiva de vários ângulos diferentes para que a gente consiga encontrar em qual delas nós estamos, né? E junto ao Espírito Santo e muita oração, a gente consegue mesmo encontrar aí todas essas discrepâncias na nossa vida. E por último, ele vai colocar o lado sombrio da disciplina. E isso que, gente, vai arrebentar com o nosso coração, né? Porque vai trazer toda essa parte mais nebulosa, vamos dizer, na nossa mente, muitas vezes nas nossas decisões. Gente, eu deixar aqui pra vocês nesse vídeo longuíssimo, pra quem chegou até aqui o final, deixem uma mensagem aqui nos comentários, que se inscrevam aqui no canal e aguardem, né? Que logo em seguida, com certeza, eu vou trazer mais coisas desse livro, mais produtos relacionados a isso que vão facilitar a nossa vida, né? Sempre visando aí a manutenção aqui do canal, dos livros e também do melhor atendimento de vocês, né? Nas questões que eu tenho me proposto a trazer aqui. E, por favor, façam um favor para vocês, para seus amigos, para seus familiares, deem esse livro de presente e comprem esse livro. É livro de cabeceira, tá? Então é um livro, assim, sensacional para qualquer idade, né? A pessoa conseguiu entender melhor o que tem tarefas a fazer e tem um tempo para cumprir, ela já deveria estar lendo esses livros aqui. Principalmente pessoas assim que estão se formando, que estão escolhendo faculdade, jovens que estão começando a entrar na vida adulta. Então, assim, é crucial, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, junto com um monte de outro link da Amazon. Faça o favor de entrar nesses links aí, que isso ajuda muito aqui. Eu vou conseguir trazer mais livros e conseguir manter, né, esse canal aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo.